Pessoal, estou com dificuldade de pensar dois conceitos e queria que vocês me ajudassem. Primeiro conceito, e queria ver se a gente consegue achar um filósofo, um pensador que pudesse ajudar nisso, é o seguinte. Tenho reparado que determinados pensadores, aqueles que eu gosto mais, e eu fiz isso sem nenhuma base, comparam os sapiens, vão procurar a essência dos sapiens, e nessa procura da essência dos sapiens, fazem a comparação com os outros animais. Né? Nós somos assim, e a gente é assim porque os outros animais são assados. Então, exemplo, vai pegar Ayn Rand quando ela fala que a gente precisa fazer uma opção para sobreviver, tanto metodológica quanto ética, porque os outros animais não precisam porque são genéticos. Isso é uma sacada legal. Agora, lendo aí nas leituras bimodais o Adam Smith, ele vai reforçar a ideia de que eu tenho falado, né, de que as outras espécies elas não crescem demograficamente porque elas têm um problema de sobrevivência. Ele fala isso, 1700 e pau, está falando isso. Só que ele está na linha Malthus, eu falei isso no artigo de hoje, que não tem como crescer. Então, eu fiquei pensando o seguinte, existem pensadores que quando vão tentar analisar os sapiens de maneira geral, não comparam com as outras espécies. Por exemplo, o Harari não faz essa comparação. O Walter Longo não faz essa comparação. E o Adam Smith e a Ayn Rand fazem essa comparação, né? Em relação às outras espécies. E aí, inclusive, o Adam Smith depois ainda fala sobre a questão da cooperação. As outras espécies elas não cooperam. Eu diria que não é bem isso, né? Eu acrescentaria que elas cooperam geneticamente, mas não cooperam, não é uma cooperação progressiva. E aí tem um conceito novo que eu estou começando a construir. Então, qual é a primeira dúvida que eu queria que a gente pensasse? Né? Como é que eu vou chamar um cara que compara com os outros animais e aquele que não compara? Eu não consigo imaginar um conceito que a gente pudesse definir isso. É um comparador com as outras espécies? É a busca da essência pela comparação? Como é que a gente poderia chegar a uma coisa para dizer assim, olha, esse pensador é um cara que compara com as outras espécies? Pensar num conceito. Bom, esse é o desafio número 1. Desafio número 2. A Silvia Piva, nossa advogada de Campinas, né, ela anda com a camisetinha Eu Amo Flusser. Da mesma maneira que o Palhano anda com a camisetinha lá em Maringá, Eu Amo McLuhan, né, coração vermelho, McLuhan, coração vermelho, Flusser. O Flusser, eu acho que é um cara que a gente vai trabalhar nessa terceira temporada. Eu vou descobrir um livro dele, vou sugerir, vou tentar trabalhar ele nas leituras bimodais, o próximo clássico, né? Eu gostei muito de um conceito dele, que é um conceito sobre revoluções midiáticas e aumento da necessidade da matemática. O que é interessante e qual é o desafio que eu faço para vocês? É o seguinte, o Flusser, ele é um cara que está trabalhando, e você vai ver, se vocês entrarem no YouTube e entrarem nas entrevistas dele, ele trabalha com a ideia do Pierre Lévy, do McLuhan, mudou a mídia, mudou a sociedade. E ele está falando lá da chegada da escrita, a chegada da prensa. Então, aí eu falei logo assim para a Silvia, quando ela me apresentou, então ele é um antropólogo cognitivo. Desculpe, um antropólogo cognitivo. Né? Ele então estuda as mudanças de mídia na história. Ok. Mas o fato de ele estudar as mudanças de mídia na história não quer dizer que ele vai dizer que a história é marcada pelas mudanças de mídia. E aí um pouco na discussão do que eu estava tendo com o Palhano, né? Quando a gente fez a discussão com o Palhano ontem, que eu fiz ontem com o Palhano, a gente estava falando de determinismo. Né? Então, na verdade, ele é um determinista midiático. Ele vê a história, né, com a determinação midiática. E eu precisaria de um conceito para isso.
Porque no momento que eu comecei a ver o Flusser, e no momento que, por exemplo, eu fui entrar no livro do Innes, você vê que há uma opção por essa lógica. Ele diz, eu concordo e acho que isto faz sentido de olhar para a história através das mudanças de mídia. O próprio Harari faz isso no Sapiens, logo no início, quando ele fala da revolução cognitiva. O nome dele é esse, Revolução Cognitiva Oral. Ele chama assim. Só que ele não vai para frente depois adiante. Mas naquele momento ele usou isso. O Flusser não. O Flusser está falando da escrita, está falando da escrita impressa. Obviamente que ele não está desenvolvendo a teoria que acabou o Pierre Levy desenvolvendo, né? Colocando as civilizações, aí ele faz a teoria já estruturada. Mas esses pensadores fazem uma opção. Qual é a opção deles? É por uma antropologia cognitiva? Não. A antropologia cognitiva é o estudo das mídias, das mudanças de mídia. O cara pode estudar a mídia e não aceitar a ideia, né? É quase como se fosse, quando a Ayn Rand chamou de objetivismo, ela diz que o objetivismo é a tentativa de matematizar, digamos assim, né, a filosofia e a análise que ela faz, que ela chama de racional, o objetivismo racional. Então a gente usar mais a razão para pensar o mundo. Então ela chamou de objetivismo, né? Mediatismo, medialismo, né? Ele tem uma visão medialista. Me ajudem aí, galera. Quem que sugere coisas, quem que pode pensar. São 2 desafios aí para a nossa quinta-feira, aqui no Rio, nublada. Bom, pessoal, você está ouvindo aí esse áudio, é um áudio interno da escola, reservado para o pessoal que é de dentro da escola e que depois da temporada eu coloco disponível. Se você quer atualizar, participar, debater, entrar no mundo digital pela porta da frente, você me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nipô, quero ser bimodal.